Síndrome de burnout. Será que isso existe na sua empresa? É uma expressão inglesa que, em português, se traduz como síndrome de estar queimado pelo trabalho, embora seja mais comum usar o termo síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento profissional. Do ponto de vista da medicina, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem juntos, que podem, inclusive, ser associados a uma ou várias doenças, mas não necessariamente com a mesma origem. Então, é uma condição clínica que é caracterizada por um grupo de sintomas e sinais que aparecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, podendo ser difícil aí determinar qual é a causa exata. Então, a atualização da NR1, que é uma norma regulamentadora que obriga as empresas a realizar um diagnóstico de riscos psicossociais com um monitoramento contínuo da saúde mental no ambiente de trabalho, ela acabou pondo o termo burnout em evidência. Mas, apesar aí do aumento, né, das discussões sobre o tema, muitos ainda têm a dificuldade em reconhecer logo assim os primeiros sinais dessa síndrome, dificuldade de entender corretamente como é que ela acontece e como é que ela se diferencia do estresse, que é aquele estresse com o qual a gente está acostumado no dia a dia. Primeiro, a gente precisa fazer, então, justamente essa distinção entre estresse natural e estresse patológico. Muitas pessoas acreditam que o trabalho, por si só, ele sempre causa estresse, o que pode ser verdade até certo ponto. No entanto, é essencial saber identificar quando esse estresse ele ultrapassa os limites saudáveis e se transforma em um problema sério para a saúde mental. Quando a gente analisa o ciclo do burnout, se constata que muitos colaboradores eles acabam iniciando esse processo e permitindo que ele se instale sem que percebam. Então, a gente precisa alertar as empresas sobre o fato de que a exaustão não faz parte do contrato e a saúde emocional ela é uma responsabilidade que precisa ser compartilhada. Eu digo alertar por quê? Porque muitas vezes a empresa não se dá conta disso. Os empregados, eles acabam sendo contratados para desempenhar aí as suas funções, serem remunerados por isso, mas a preservação da saúde mental, ela exige um esforço conjunto, tanto por parte dos gestores quanto dos próprios subordinados. Agora, vamos esclarecer que o objetivo dessa nossa colocação é ajudar as empresas a prevenir, reconhecer e enfrentar os efeitos desse estresse prolongado, sempre destacando a diferença entre o burnout e o estresse comum. Quando a gente está falando de afastamento por saúde mental, a gente está falando de diferentes tipos de doenças. Mas existe uma prevalência dessas doenças, tais como vício em álcool, drogas, a bipolaridade, mas as com maiores índices são a ansiedade e a depressão. O burnout, ele aparece num índice muito pequeno, mas apenas porque ele é mais difícil de ser diagnosticado. Então, muitas vezes, esses números entram em ansiedade, depressão e outros quadros aí de saúde. Quando o implementador da NR1 realiza o diagnóstico de riscos ocupacionais, ele pode constatar que nem todos os colaboradores que participam têm um quadro de burnout instalado, mas há casos em que, ao aplicar o diagnóstico de riscos, a empresa ela já apresenta sinais preocupantes. E, para essas situações, nosso processo ele tem que ter um caráter intervencionista, ajudando a tratar aquele ambiente já afetado. E considerando que o objetivo da norma é humanizar o ambiente de trabalho sem comprometer os resultados, isso significa mostrar que a produtividade ela não precisa estar atrelada ao sofrimento. Por isso que a implementação tem que ser feita de forma leve, de forma acessível, permitindo que a sua implementação seja prática e, ao mesmo tempo, eficaz. O grande diferencial que a gente oferece é a união entre referências atualizadas e reconhecidas globalmente, como as diretrizes da própria OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e isso inclui aí os estudos aprofundados de uma das maiores autoridades no assunto, que é a Christina Maslach, uma renomada psicóloga social americana. E, além disso, a gente se preocupa em adotar uma abordagem que combina linguagem emocional e linguagem corporativa, algo que é essencial
quando a gente fala sobre saúde mental no trabalho. Isso por quê? Porque muitas vezes os profissionais de psicologia acabam utilizando termos técnicos que podem, inclusive, dificultar a compreensão por parte das empresas e dos colaboradores. O nosso objetivo é criar uma comunicação acessível, que reflita a realidade das pessoas e os desafios que elas enfrentam no ambiente organizacional. Um ponto fundamental nesse processo é escutar a empresa antes de atuar. Isso é essencial. A gente precisa entender o contexto organizacional, observar, né, como é que os colaboradores e os gestores se comunicam, quais são as suas dores, as suas expectativas em relação ao trabalho. O burnout, ele requer muita atenção porque ele não surge de maneira abrupta. Ele é um processo. O indivíduo, ele passa a apresentar sintomas físicos e emocionais intensos, ele se sente impotente diante das suas responsabilidades e muitas vezes ele perde completamente a conexão com aquilo que antes era significativo para ele no ambiente de trabalho. Então, essa síndrome é, de fato, um colapso, mas ele não surge assim repentinamente. Ele não começa com o caos aparente. Ele se desenvolve silenciosamente na rotina laboral. É esta a mensagem central que a gente precisa alertar nas empresas. O burnout, ele não se inicia no momento da exaustão extrema. Ele nasce nas pequenas negligências do dia a dia, que são os horários de almoço sacrificados para finalizar uma apresentação, as pausas ignoradas porque há sempre algo urgente a ser resolvido, as horas extras que se acumulam sem controle. É a gestão que, por falta de uma comunicação assertiva, sobrecarrega os colaboradores e cria um ambiente que alimenta aquela sensação de impotência, de incompetência. Para exemplificar, se um líder se comunica de forma agressiva ou desmotivadora uma única vez, isso não causará o burnout imediatamente. Mas quando esse padrão ele acaba se repetindo e ele se soma ao excesso de trabalho e à falta de suporte, aí o desgaste mental ele acaba se instalando. E isso precisa ser evitado antes que se torne um problema generalizado dentro da empresa. Muitas organizações, elas normalizam a exaustão como um critério de excelência, sem perceber que essa cultura, ela leva a custos invisíveis, como afastamentos, turnover, absenteísmo e presenteísmo. Caros, o que que são essas duas coisas? Absenteísmo e presenteísmo. Veja, o absenteísmo e o presenteísmo, eles são termos normalmente utilizados pelo pessoal de recursos humanos para descrever aí diferentes formas de ausência ou baixa produtividade no trabalho. No caso do absenteísmo, ele se refere àquela ausência física do trabalhador do seu posto de trabalho, enquanto que o presenteísmo, ele implica que o trabalhador está presente fisicamente, mas ele não está trabalhando de forma produtiva. E aqui tem um ponto crucial. O presenteísmo pode ser mais prejudicial do que o absenteísmo, porque afinal, um colaborador que comparece ao trabalho sem condições de produzir, ele gera mais prejuízos do que aquele que falta. Porque ele utiliza os recursos da empresa, mas ele não consegue entregar resultados satisfatórios. Então, as organizações que ignoram os sinais emocionais das suas equipes, elas não apenas perdem talentos, mas elas adoecem junto com os colaboradores. A nossa implementação da NR1, ela foi estruturada exatamente para prevenir e intervir adequadamente nesses casos. Ela procura humanizar o ambiente corporativo sem comprometer os resultados, mostrando o quê? Mostrando que a produtividade ela não precisa estar atrelada ao sofrimento. E essa abordagem, ela proporciona aí um espaço seguro para que os colaboradores possam compreender o que eles estão vivendo, identificar os sinais precoces do burnout e, acima de tudo, agir antes que cheguem no limite deles. E como é que a gente faz isso? Simples. O nosso processo, ele atua onde tudo começa. Não no colapso final, mas no início do processo. Então, ele combate aquela cultura silenciosa que glorifica o excesso de trabalho e desvaloriza a escuta ativa. Quem nunca aí esteve numa uma organização onde parece que trabalhar além do limite é um sinal de dedicação, onde as pessoas elas
competem para mostrar quem ficou até mais tarde no escritório, quem sacrificou o sono para terminar uma demanda. Isso precisa mudar. O nosso processo, ele propõe uma transformação na forma como a gente olha para a carga e para a quantidade de trabalho. Ele busca movimentar as empresas, provocando reflexões e conscientizando os colaboradores de uma forma dinâmica e significativa. E cada ação dentro deste processo pode ser aplicada de uma forma independente para diferentes equipes. A gente entende que a NR1 ela não pediu uma apresentação teórica que a gente chama de palestrinhas. Ele precisa despertar mudança. Por quê? Porque um ambiente que sustenta a exaustão como padrão jamais será verdadeiramente produtivo. Cada empresa tem a sua própria dinâmica. Algumas são receptivas, curiosas com a nossa proposta, outras, no entanto, estarão desgastadas, resistentes e os colaboradores desconfiados. A gente entende isso. E é por essa razão que estruturamos ações que provocam e que conscientizam. Então, não é um programa motivacional genérico, muito menos uma tentativa de coach emocional. Tem um embasamento teórico, um embasamento emocional e institucional. É um processo rico, estruturado, não é apenas uma palestra, uma dinâmica solta ou um programa superficial. O nosso objetivo é atender colaboradores de diferentes áreas e diferentes níveis hierárquicos. Isso significa que o processo ele é útil tanto para quem está lá na linha de frente, lá na operação, quanto para quem exerce as funções de gestão, de supervisão, de coordenação. Além disso, o processo tem impacto significativo mesmo para quem já está lidando com altos níveis de exigência emocional, quem sente aí o peso da carga intensa ou atua em ambientes com baixa previsibilidade organizacional. Então, eu estou falando também de empresas onde não há estabilidade, ou seja, naquelas em que o colaborador entra e ele vê colegas sendo demitidos sem explicação, sem previsão sobre o seu próprio futuro. Empresas onde não existe aquela cultura de feedback, ou seja, os colaboradores eles não sabem como é que eles estão sendo avaliados, nem o que é esperado deles. As decisões elas são abruptas e desconectadas da equipe, e isso causa insegurança constante sobre mudanças e sobre reestruturações. Para todos esses casos, o nosso processo orienta a empresa sobre como acolher os colaboradores e ajuda no reconhecimento logo dos primeiros sinais do ciclo do burnout. E assim, elas podem tomar medidas antes de chegar ao esgotamento completo, seja pedindo ajuda, seja buscando melhores estratégias de trabalho dentro ou fora da empresa. Nosso propósito é claro, é ajudar as pessoas a identificarem as suas maiores dores. Afinal, essa é a essência da terapia. E dentro das empresas, o princípio é o mesmo. Não estamos fazendo terapia, mas a gente está aplicando a mesma lógica de prevenção, de reconhecimento e de transformação. Então, as ações do nosso processo de implementação, e eu chamo de processo porque um programa é algo que tem começo, meio e fim. Quando a gente faz a distinção entre programa e processo, o programa é aquela entidade passiva ou estática. O processo é uma entidade dinâmica ou ativa, é algo que é vivo, e é isso que a norma pede. Agora, é claro que se a empresa quiser somente o DRPS, que é o diagnóstico de riscos psicossociais, ela vai estar implementando somente um programa e não um processo. E, portanto, se nada mais for feito, ela não estará atendendo à norma. Isso a gente deixa bem claro de antemão. O nosso processo de implementação foi pensado com a participação de profissionais de alto nível das áreas da psicologia, do direito, do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, e de pessoas que entendem do mundo corporativo. Então, em relação ao burnout, que é o nosso tema de hoje, o processo ele é estruturado para promover a identificação, conscientização e ação frente à síndrome. Ele não se resume a uma palestra, mas uma série de vivências que conduzem os participantes a um processo real de reconhecimento e de mudanças. Dando um spoiler aqui, eu vou citar apenas três ações contempladas no processo. Uma delas é quando os participantes eles realizam um autodiagnóstico simbólico, ou seja, eles passam a perceber sinais em si mesmos
e entender se estão em um ciclo de exaustão. Essa ação enfatiza a importância da autorresponsabilidade emocional. A outra ajuda a entender o caminho silencioso até o burnout, e ela consiste numa experiência coletiva baseada em histórias reais e análise entre os pares. Os participantes, eles interagem com personagens fictícios e identificam em qual estágio do burnout eles possivelmente possam estar. Essa abordagem reforça a empatia e a percepção precoce. E, por fim, um mapeamento organizacional coletivo, onde os próprios colaboradores identificam os fatores que possam estar contribuindo para o desgaste emocional e sugerem mudanças concretas. Essa ação, ela permite uma visão mais clara sobre a cultura da empresa e se isso pode estar agravando a exaustão. E concluída essa etapa, os participantes eles têm acesso ao formulário de avaliação, que praticamente é o mesmo para todos os programas preventivos. Esse retorno é essencial para medir o impacto das ações e ajustar futuras implementações. Então, o nosso foco não está em conteúdos motivacionais genéricos, mas sim numa abordagem sólida, fundamentada e efetivamente capaz de provocar mudanças reais dentro das empresas. Deixando claro que a gente não está falando de dinâmica de grupo, é algo mais profundo. E para aprofundar a discussão, a gente explica o fenômeno do burnout de uma forma acessível e relevante, usando os três pilares, segundo o modelo da psicóloga Cristina Maslach. O esgotamento, que é a fadiga mental e emocional extrema, impedindo que a pessoa se recupere adequadamente. A despersonalização, que é aquele distanciamento afetivo, aquela apatia semelhante a um estado depressivo, tornando difícil sentir alegria ou tristeza. E o terceiro pilar, que é a redução da realização pessoal, que consiste naquela sensação de incompetência, falta de sentido no trabalho, mesmo para pessoas que conquistaram sucesso e prestígio profissional. E aí, a gente apresenta algumas frases frequentemente ditas por pessoas diagnosticadas com burnout para tornar o evento mais tangível. Um ponto importantíssimo é diferenciar burnout do estresse comum. Enquanto o estresse pontual ele é passageiro e motivado por fatores claros, uma demanda urgente, um erro cometido, o burnout ele é contínuo e progressivo e ele vai se agravando com o tempo. Ele surge não apenas pela carga de trabalho, mas pela forma como os colaboradores são tratados, pela pressão, pelas cobranças excessivas e pela cultura organizacional que não valoriza pausas e nem o bem-estar. Portanto, que fique claro que o burnout não é apenas um momento de estresse intenso. Ele é difuso, ele é acumulado, e ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E muitas vezes ele não se manifesta por meio de gritos ou críticas explícitas, mas por comentários sutis e atitudes que minam a confiança do colaborador. Isso leva a um estado de dúvida constante. Será que eu estou sendo sensível demais? Será que o problema sou eu? Quando, na verdade, a cultura organizacional ela acaba contribuindo para essa exaustão. Então, basicamente, pessoal, a diferença entre estresse pontual e burnout é clara. Estresse pontual pode ser resolvido com descanso. Eu sei que tem pessoas que só reclamam de burnout de segunda a sexta e no final de semana está na praia ou no churrasco, feliz da vida. Mas esta é uma outra discussão, porque é importante separar os riscos psicossociais, que são laborais, dos riscos extralaborais. E a norma deixa claro que se tratam de riscos relacionados ao trabalho. Voltando ao burnout, ele persiste mesmo com folga. No sábado, a pessoa ainda está exausta. E no domingo à noite, ela sente aquela angústia intensa ao ouvir aquela musiquinha do Fantástico e pensar na segunda-feira. Além disso, o burnout, ele impacta todas as áreas da vida. Ele não apenas causa um cansaço físico, mas ele se acumula em sintomas invisíveis, tais como a dificuldade para desligar a mente à noite, ah, chorar no banheiro antes de voltar ao trabalho, aquela sensação de que todo esforço é inútil, o medo de parar, porque sente
que pode desmoronar a qualquer momento. Inclusive, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego reforça essa visão. A classificação oficial do burnout inclui sinais físicos e emocionais simultâneos, como fadiga extrema, alterações no apetite, insônia, pressão alta e problemas gastrointestinais. O grande desafio dessa condição é que todos esses sintomas ocorrem ao mesmo tempo, tornando impossível para o indivíduo encontrar um alívio. Então, o objetivo do nosso processo é ressignificar essa cultura de exaustão e levar as organizações a mudarem mentalidades nocivas, como aqui a gente dá conta de tudo. Na verdade, ninguém deve ultrapassar os seus limites para atender demandas inatingíveis. Tem aquela fala: quem não aguenta pressão está no lugar errado. Errado é o excesso de pressão, que não é sinônimo de eficácia, mas de desgaste. Ou ainda, você precisa se dedicar mais se quiser crescer aqui. O certo é que o crescimento profissional não pode ser condicionado ao sofrimento. Então, pessoal, não se trata de apenas cumprir uma formalidade, mas de realmente transformar o ambiente de trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego, ele não determinou diagnóstico de riscos psicossociais para que ele fosse ignorado, mas sim para que ocorressem mudanças estruturais em prol da saúde mental no ambiente de trabalho. Empresas que negligenciam isso podem enfrentar processos trabalhistas e danos à sua reputação. Não tem como transformar a cultura corporativa sem encarar essa realidade de frente. O burnout, ele é uma consequência do ambiente de trabalho. E por muito tempo, as empresas têm afirmado que se preocupam com a saúde mental dos seus colaboradores. Mas, na prática, essa preocupação nunca foi completa. Agora é o momento de mudança. Ou abraçamos a NR1 e levamos essa conscientização com clareza e coragem, ou o problema vai continuar causando aí danos irreparáveis. Quando as empresas enfrentam passivos trabalhistas, afastamentos e processos por adoecimento ocupacional, elas vão buscar explicações, vão querer entender onde falharam e por que não conseguiram prevenir esses problemas. Elas precisam se questionar e responder. Por que normalizaram a exaustão até o limite? Por que aceitaram adoecimentos silenciosos, presenteísmos e desmotivação como parte da rotina? Por que acharam normal alguém ter crises de ansiedade toda semana e continuar trabalhando como se nada estivesse acontecendo? Essas perguntas, elas fazem parte de um processo de conscientização real e as empresas precisam passar por ele. O objetivo disso é provocar uma reflexão para que elas mudem a forma como elas enxergam a relação entre produtividade e saúde mental. Agora, atenção: burnout não é preguiça. A pessoa quer trabalhar, mas simplesmente não consegue mais. Não é falta de gratidão. Ela pode amar a sua carreira, mas ainda assim estar esgotada. Não é drama. O burnout é um problema clínico, não é um exagero emocional, não é falta de vocação. O colaborador, ele pode ser excelente no que faz, mas estar sobrecarregado. O preço de não se ouvir a tempo acaba sendo o colapso. Para prevenir isso, precisamos analisar fatores organizacionais frequentes que possam estar contribuindo para o burnout, como urgências e demandas excessivas, baixa autonomia, pouca liberdade para tomar decisões, alta cobrança sem reconhecimento e recursos e um clima de tensão ou isolamento emocional. E uma dica importante: além de observar sinais em si mesmos, os colaboradores eles podem começar a identificar quem ao seu redor também está sofrendo. Pequenos comportamentos podem indicar um desgaste emocional severo. Alguém que costumava ser expressivo agora parece desligado. Antes participativo, agora evita interações. Alternância entre queda na produtividade e picos forçados de esforço. Choro frequente, explosões de raiva ou irritabilidade incomum. E, obviamente, que as empresas também precisam agir para evitar que os seus colaboradores eles cheguem a esse ponto. Algumas mudanças simples podem fazer uma grande diferença. Criar pausas reais e respeitadas, revisar prioridades e eliminar urgências desnecessárias, garantir um ambiente de escuta ativa e valorização do trabalho,
investir em processos contínuos de saúde mental, como o que a gente oferece, considerando que o ciclo do burnout acontece de maneira progressiva. O objetivo do nosso processo é ajudar os participantes a identificar os sinais entre si e, em relação aos colegas, promovendo aí uma compreensão clara dos estágios que levam ao colapso emocional. Imagina um corredor maratonista que nunca para beber água porque ele acha que isso vai atrasar a sua jornada. No começo, ele sente que está no ritmo certo, mas depois começa a perder velocidade, a respiração fica pesada, a visão turva, até que desaba antes de chegar ao final da prova. Assim é o ciclo do burnout no trabalho. O funcionário se entrega ao trabalho e aceita qualquer desafio, mas aos poucos ele sente os primeiros sinais de exaustão, porém ele insiste que ainda aguenta. Começa a evitar interações, perde motivação e se distancia. E quando o desgaste atinge o limite, ele acaba tendo crises emocionais e se afastando. O nosso processo fortalece a capacidade de identificação e prevenção do burnout dentro das empresas. Ele não se limita apenas a conscientizar os colaboradores, mas também ele instiga mudanças na cultura organizacional, que é algo essencial para evitar que as práticas nocivas persistam. Agora, é claro que se o burnout for identificado como um problema na empresa, cabe aos líderes decidirem se estão dispostos a modificar a cultura organizacional ou não. O nosso papel, qual é? É mostrar os impactos tanto no bem-estar dos colaboradores quanto nos custos para a organização. Turnover, afastamentos, perda de talentos. A decisão da mudança, no entanto, ela depende dos gestores da empresa. Vale lembrar que o verdadeiro sucesso de uma organização não se mede apenas por números, mas pela saúde e bem-estar das pessoas que a compõem. Investir na prevenção e combate do burnout não é apenas uma questão de responsabilidade social, mas também de inteligência estratégica. Cada colaborador que recupera a sua motivação e energia representa um potencial ilimitado de crescimento e de inovação. Então, enfrentar o burnout não é um custo, mas um investimento com retorno garantido. E juntos a gente pode aí transformar desafios e oportunidades, criando um ambiente onde as pessoas elas possam prosperar e a empresa alcançar os resultados que ela deseja. Afinal, o trabalho em equipe é que transforma sonhos em realidade. Se você quer saber como implementar corretamente a NR1 na sua empresa, com experiência de muitos anos de mundo corporativo, com recursos que a psicologia e o direito podem fornecer nesta área, clique no link da bio ou da descrição desse vídeo e descubra como sincronizar a saúde mental da sua empresa. Assim como uma orquestra depende da harmonia de cada instrumento para criar uma melodia perfeita, uma organização sustentável precisa garantir que colaboradores, liderança e cultura estejam em sintonia. A verdadeira transformação acontece quando todos buscam o mesmo ritmo de respeito, apoio e prevenção, criando um ambiente onde o bem-estar coletivo pulsa forte e o sucesso se torna um resultado natural dessa sincronização.